Bom dia a todos. É com grande prazer que dou boas-vindas à primeira palestra do terceiro seminário de boas práticas de ensino e aprendizagem da Escola de Engenharia de Lorena, na Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Carlos dos Santos e serei o moderador desta palestra. Quero também dar boas-vindas ao professor Blausio Silvano Debaldi, pró-reitor acadêmico do Centro Universitário União das Américas e coordenador do curso de História na mesma instituição situada na maravilhosa Foz do Iguaçu. O professor Blausius ministrará a palestra Currículos Inovadores por Projetos. Professor Blausius, em nome do professor Erlandi e de toda a equipe da organização do evento, agradeço por ter gentilmente aceito o convite para estar conosco nesse dia. A vocês que estão participando conosco, sugiro que curtam o nosso canal no YouTube para receberem as notícias dos próximos eventos e também para deixarem seu like caso estejam apreciando o evento. Curtam também a nossa página no Facebook. Ao longo da palestra, vocês podem postar questões ou dúvidas que gostariam de discutir com o palestrante, professor Blausius, no momento final da palestra. Coloque essas dúvidas e questões no chat. Sua participação é muito importante. Passo a palavra agora ao professor Blausius e desejo uma excelente palestra a todos. Bom dia aos participantes do terceiro seminário de boas práticas de ensino e aprendizagem da Escola de Engenharia de Lorena. Inicialmente, gostaria de cumprimentar e agradecer o convite do professor Dr. Erlandi de Souza Andrade para que eu pudesse apresentar nesse dia a experiência da Uniamérica nesse seminário. E saudar os colegas da mesa e, de modo especial, ao professor Dr. Carlos dos Santos, que fará a mediação. Pela temática que eu apresento, currículos inovadores por projetos, parece e aparece no plural, porque, como é de conhecimento daqueles que acompanham a nossa instituição, nós passamos por várias fases até chegar ao modelo que farei a apresentação. Nesse percurso de 2013 até 2020, a instituição passou por grandes transformações, dentre as quais destaco a transformação em uma instituição comunitária, a primeira do estado do Paraná, e também a conquista do centro universitário. Ao mesmo tempo, todo o processo de mudança, como é de conhecimento de todos que participam desse seminário, perpassa primeiramente pela formação docente. O que nós realizamos na instituição ao longo de 2013, quando nos preparamos o corpo docente para implementar as mudanças que seriam implementadas na sala de aula e nos currículos a partir de 2014. Lembrando também de que, como já mencionei, temos várias fases pelas quais nós passamos, sempre com o objetivo, com a intenção de encontrar uma forma melhor de propor a aprendizagem. E nesse sentido, o que eu vou apresentar nessa manhã, nesse tempo que eu tenho, são possibilidades que podem nos auxiliar a pensar em práticas exitosas que tenham foco no processo de aprendizagem. Nesse sentido, é importante, se nós estamos pensando na questão das possibilidades para uma educação superior inovadora, alguns elementos precisamos contemplar, ainda mais que esse seminário se propõe a discutir boas práticas de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, trago a reflexão para que a gente possa pensar nesse momento, né, e durante a minha fala, de como a gente pode pensar, então, essa inovação na educação superior. Inicialmente, provoco dizendo que precisamos focar no desenvolvimento de competências, tanto profissionais como pessoais, para que a gente tire o foco de ensinar conteúdos para colocar o foco no desenvolvimento de competências. Isso também está associado a uma proposta de organização curricular que não fragmenta mais os currículos e, ao mesmo tempo, rompe com a disciplinaridade. Ao mesmo tempo, propõe aprender de uma forma eficaz e com significado, quando o estudante ele se apropria, através do saber,
Depois, ele consegue explicar como se faz e, por fim, ele põe a mão na massa. Então, quando nós pensarmos uma educação que tem o saber fazer e o fazer como premissas, temos uma possibilidade de que essa aprendizagem seja eficaz e tenha significado. E, obviamente, que esse conjunto de inovações também acompanha o investir em gestão da aprendizagem, que perpassa pelo planejamento focadas no desenvolvimento de competências, a avaliação do processo, que focará diretamente em todo o processo, nas construções do estudante ao longo de sua trajetória formativa, no investimento de uma formação docente capaz de dar conta a esse novo cenário do perfil docente requerido para atuar em cenários inovadores, a questão da introdução da aprendizagem ativa, transformando o estudante como protagonista, sujeito do seu processo de aprendizagem, e acrescento também a ideia dos projetos e desafios, porque são elementos fundamentais para se pensar uma educação que se permeia pelo desenvolvimento de competências e, ao mesmo tempo, permite um acompanhamento mais individualizado e um feedback de aprendizagem mais concreta. Ainda nessa linha de pensamento, eu quero aproveitar e colocar que a inovação, quando a gente pensa, ela não está na aparência. E quando isso, quero dizer assim, no campo das possibilidades, que nem sempre introduzir tecnologias para ensinar conteúdos, eu estou sendo inovador. Realizar atividades práticas para a apropriação da teoria, organizar a sala de aula em ilhas, estudo em grupos ou entre pares, utilizar a sala de aula invertida, aprendentes estudam antes do encontro presencial, reorganizar as matrizes curriculares em competências, módulos ou projetos, aderir ao uso de metodologias ativas para estar à moda, e assim a gente poderia listar uma série de outros elementos que aparentemente parecem inovadores, mas se não vierem acrescidos de uma metodologia que de fato muda o olhar daquele que está aprendendo, em outras palavras, na medida em que eu vou pensar, ensinar o outro a aprender, ficará apenas na aparência. Portanto, é importante a gente pensar em outras possibilidades, e aí eu trago a inovação que está na essência. Ela está na essência porque ela está preocupada e focada na aprendizagem do estudante, desenvolvendo nele tanto as competências, que é um conjunto de saberes, e aí listo eles como conhecimento, atitudes e habilidades, porque o mundo do trabalho quer um profissional que vai além do conhecimento. Portanto, é importante a gente pensar essa inovação a partir do desenvolvimento de competências. E aqui trago como referencial as competências a partir de Zabala e Arnau, que são os nossos norteadores no processo de pensar a educação por competências. Ao mesmo tempo, a inovação está na essência quando eu tenho uma preocupação de estimular no meu estudante o protagonismo, a autonomia, a liderança, o empreendedorismo e a criatividade. São elementos fundamentais para a gente formar um profissional diferenciado e que dê conta das dificuldades ou dos problemas do mundo do trabalho. É um profissional diferenciado que fará certamente e trará muitos benefícios para a sociedade e para o desenvolvimento da região onde está inserido. Outro elemento importante nessa inovação que está na essência é pensar o aprender fazendo, com significado e mediante uma aprendizagem efetiva. Quando o estudante aprende colocando a mão na massa, parece que essa formação, esse aprendizado é mais duradouro e é agregado na sua formação e, consequentemente, para a vida. Avaliar os processos de aprendizagem e não a quantidade que foi memorizada e produzida. Obviamente que a Uniamérica teve que pensar também numa nova proposta avaliativa para conseguir avaliar as competências do conhecimento e das habilidades, atitudes.
A partir disso, estabelecemos uma rúbrica avaliativa que contempla os elementos que são avaliados na questão das competências. E, por fim, a inovação está na essência quando o estudante vivencia desde o início do curso a profissão, durante sua etapa formativa, aproximando-o do mundo do trabalho. É dessa forma que ele se torna corresponsável de sua formação e, por sua vez, também o prepara para ser mais ativo, criativo, líder e empreendedor. Nenhum estudante, ou dificilmente um estudante, que é protagonista, autônomo, líder, empreendedor e tem criatividade, ele procura um curso superior. Se ele tiver essas competências ou essas virtudes, certamente empreenderá e depois, mais tarde, procurará um curso superior. Então, precisamos pensar que o nosso aluno, quando ele busca o curso superior, ele busca justamente desenvolver essas competências para se tornar um profissional diferenciado. Nesse sentido, quando nós pensamos as possibilidades de organização curricular, e aqui trago então a ideia da Uniamérica, que é o modelo em vigor desde 2018, a nossa última etapa em prática, né, que está na prática, não significa a última, mas a última que está em prática, que nós denominamos como projetos da Uniamérica. Nesse sentido, trazemos para a discussão, nesse seminário, a ideia de uma mudança na proposta metodológica, execução do processo educativo em sala de aula, pensando especificamente que é possível trazer possibilidades para a sala de aula que vão além de um primeiro momento expositivo ou de apresentar conteúdos para focar no desenvolvimento de competências e atividades que ajudem o estudante a ter uma compreensão sobre o seu processo educativo, transformando o protagonista e, ao mesmo tempo, autônomo do processo. Nós focamos também nas atividades de aprendizagem que devem ser desafiadoras ou em forma de projetos, porque entendemos que o envolvimento e o engajamento do estudante, quando ele é desafiado, ela é muito maior e se torna muito mais ativa do que meramente ser um espectador ou ter uma participação passiva. Ao mesmo tempo, entendemos que ao propor problemas reais ou simulados para esse estudante resolver, ele aproxima o curso e a instituição com a comunidade, porque esse problema que emerge da comunidade ou da sociedade, por sua vez estudado, ele apresenta uma solução acadêmica e esse estudante poderá contribuir para o desenvolvimento de sua comunidade. E, ao mesmo tempo, envolver os aprendentes na construção da aprendizagem, tornando eles sujeitos do seu processo, torna-os efetivamente mais corresponsáveis. E, obviamente, que o diferencial dentro dessa metodologia e dentro dessa proposta é acompanhar o crescimento individual de cada aprendente. É possível, sim, quando você tem uma proposta diferenciada, acompanhar esse estudante, mostrar o crescimento dele passo a passo, mediante feedback e sinalizando tudo aquilo que ele precisa refazer, ajustar, melhorar, aperfeiçoar para se tornar um profissional diferenciado. Nesse sentido, há algumas premissas que precisam ser consideradas quando nós pensamos um currículo por projetos. A primeira é pensar a aprendizagem de forma contínua. O projeto, como já foi dito, ele rompe com a linearidade, ele rompe com a fragmentação disciplinar e com um currículo sequencial. O projeto, ele está associado ao desenvolvimento de uma competência e, portanto, é necessário que o colegiado de professores tenha uma visão integral e completa de toda a formação durante o curso e não somente em um aspecto e um elemento. Isso não significa que
o docente precisa ter propriedade em todos os conhecimentos que são trabalhados no curso, mas que ele tenha um entendimento de toda a trajetória formativa dentro do curso. Por isso, pensamos essa aprendizagem de forma contínua como um processo no qual o aprendente aprenderá fazendo, ele aprende fazendo, vivenciando a profissão ao longo do curso de graduação. Então, muito além da questão de práticas de laboratório, essas práticas estão associadas à apropriação e ao desenvolvimento de competências que são requeridas do profissional do século XXI. Colocar a teoria como estudo prévio para utilizar a sala de aula para as atividades de orientações, desenvolvimento da solução. Então, o nosso estudante, ele vem para a sala de aula compreendendo a teoria, se apropriando de forma individual. E, obviamente, se nesse estudo prévio ele encontrar alguma dificuldade, poderá sim, em sala de aula, discutir com o professor para ter essa compreensão. Então, não está proibido na sala de aula o professor dar uma explicação, mas a explicação vem a partir de uma dúvida ou de uma dificuldade, e não de um tema aleatório sendo exposto. O terceiro elemento, nós destacamos que propor projetos e cases reais ou simulados para que estude com finalidade, construa uma solução, produto ou entrega final. Em toda vez que o estudante tiver clareza do percurso que ele precisa percorrer para desenvolver a sua competência, torne-se efetivamente mais comprometido naquilo que faz. Em outras palavras, se ele estuda algo em casa, vem para a sala de aula e desenvolve atividades que requerem aquele conhecimento prévio adquirido, e por sua vez que contribua no pensamento e no desenvolvimento de pensar e criar uma solução para o problema, nós entendemos que a aprendizagem faz significado e se torna efetiva para o estudante. E, por fim, articular o projeto ou o desafio com as atividades, que nós entendemos as atividades como meio, para que o aprendente consiga criar, elaborar uma solução. Então, ele é estimulado a criar essa solução para o problema, compartilhando, num primeiro momento, as discussões em grupo, mas, ao final, ele apresenta a solução individual e precisa defender essa solução para ver se, de fato, ele é o autor, o criador dessa solução. Aqui apresento uma parte de uma matriz de projetos dos cursos da Uniamérica e elenquei engenharia civil para que os que estão no seminário possam compreender. Aqui só não acrescentei a carga horária, que faria parte. Então, como nós organizamos as nossas matrizes por projetos na instituição Uniamérica? Inicialmente, o corpo de docentes começa a pensar quais são as grandes áreas de atuação profissional, nesse caso específico do exemplo do engenheiro civil. A partir disso, são elencadas as grandes áreas de atuação profissional, que podem ser, independentemente de semestre, podem ser aquelas que contemplam. Tem cursos que têm mais áreas profissionais de atuação e outras menos. Na sequência, os docentes são desafiados a pensar projetos que auxiliem a compreensão dessa área profissional e, principalmente, em cada projeto, quais as competências que serão desenvolvidas para que esse estudante alcance, consiga se apropriar daquela competência necessária naquele projeto. E também esses projetos não têm uma ordem sequencial de oferta. Os projetos são ofertados mediante demandas reais, se elas existem, e também respeitando a complexidade em que se encontra esse estudante. Então, se eu tenho estudantes que estão fazendo um projeto, que estão no início do curso, e podem ser de turmas diferentes, eu ofereço um projeto mais inicial. Depois, quando ela estiver mais na metade do curso, mais
com uma dificuldade maior, e por fim os mais complexos. Ele se forma quando ele passou e realizou todos os projetos, tanto os projetos mensais quanto os projetos integradores, que na sequência farei a explicação. Também para exercício coloquei a da engenharia mecânica, que segue a mesma proposição, e assim todas as matrizes dos cursos da Uniamérica são organizados dessa forma. Num primeiro momento se pensa na área de atuação profissional, se elenca quais são as áreas, e no segundo momento se faz a listagem de projetos necessários para alcançar aquela competência naquela área profissional. E também tem variação de quantidade de projetos de acordo com a área de atuação profissional. Na sequência, uma vez que estamos pensando numa desconstrução de currículo disciplinar, precisávamos também repensar a questão do planejamento daquilo que é realizado em cada projeto. Então, nesse sentido, nós temos aqui, e apresento aos participantes, como é que é realizado o planejamento pelo colegiado, embora que cada projeto tenha um professor responsável, mas esse planejamento ele é realizado em conjunto pelo colegiado. Ele é compartilhado, ele é discutido, para que a gente possa ofertar sempre a melhor forma esse projeto. Então, temos o nome do projeto, são elencadas as competências que serão desenvolvidas no projeto. Depois, o colegiado pensa quais são as atividades que serão desenvolvidas para a apropriação e o desenvolvimento da competência. E, por último, são listados os conteúdos que nós entendemos, os conteúdos de fundamento, e também os demais conteúdos que, por sua vez, são necessários para a realização da atividade. Então, o conteúdo é selecionado pelo docente ou pelo colegiado na última instância. Primeiro se pensa a competência e as atividades que serão desenvolvidas. Aqui também trago a organização por projetos, como já havia dito. Nesse sentido, nós temos duas categorias de projetos na nossa matriz curricular. A primeira nós chamamos de projeto integrador de extensão, que para nossa nomenclatura são os projetos integradores. Eles têm uma duração semestral, tem um docente orientador, tem um mentor externo, alguém especialista na temática, que contribui com aquele projeto a partir de um tempo que ele se dispõe. Normalmente nossos mentores dispõem 1 hora a cada 15 dias para participar dessa construção desse projeto, né? E essa participação ela pode ser tanto se tivéssemos presencial como virtual. Depende muito do momento e o local em que se encontra esse mentor. Esses projetos integradores, eles resolvem uma demanda da sociedade, ou seja, um problema real. Ele é realizado em grupos de 4 integrantes, apresenta ao final uma solução acadêmica que é apresentada para a empresa, a organização, o instituto demandante, e lembrando, se ele quiser colocar em prática, ele precisa contratar os profissionais, avaliar se aquela solução acadêmica que foi apresentada é viável e implementa. Os alunos, os estudantes da Uniamérica, apenas propõem a solução mais viável sob o aspecto acadêmico, não participam da execução. E, ao final, para valorizar e prestigiar esses projetos de extensão, temos uma mostra de projetos, que é um evento bastante festivo, em que a comunidade participa e os alunos, durante um dia inteiro, apresentam seus projetos, as suas soluções para problemas que foram demandados da sociedade. Temos também, por sua vez, o projeto mensal, que aqui ele tem uma duração de 5 semanas, também tem um docente orientador mediador, ele tem um desafio, que é um problema real, o simulado de menor duração, então ele tem, normalmente, são 4 semanas de atividades e 1 semana
de avaliação e feedback, né? Desenvolve competências nas atividades de aprendizagem, meio para a solução do problema. Ele também é realizado em grupos, no entanto, a solução é individual. E a última semana nós reservamos para avaliação e feedback individual, na medida em que a conversa individual com o estudante, o docente tem a possibilidade de sinalizar o que ele avançou, né, e avançou em relação aos demais projetos nos semestres anteriores, e em que elementos ele pode ainda avançar no seu processo de aprendizagem. Ainda nessa perspectiva, para a gente entender um pouquinho o que é um projeto integrador de extensão, tomo a liberdade de citar o filme O Menino que Descobriu o Vento, baseado numa história real, que de fato tem os elementos de um projeto integrador de extensão sob a perspectiva do entendimento da Uniamérica. Na medida em que havia, e quem assistiu o filme sabe muito bem, um problema real que atingia não somente a família do menino, mas toda uma comunidade. E era um problema, além da seca, também era a falta de alimento. A insistência do sujeito de pesquisar e tentar resolver o problema. Os conflitos e as resistências que ocorrem no filme em relação à família, lideranças da comunidade, considerando que é uma proposta ou é uma ideia de um menino e não de um adulto. E, principalmente, que acreditar que o novo ou diferente é possível. Então, quem assistiu o filme, né, O Menino que Descobriu o Vento, pode ter uma compreensão do que é um projeto integrador. É ter um problema, se preocupar com esse problema e, na medida em que eu vou resolver esse problema, ele trará benefícios. No caso do filme, baseado em fatos reais, no menino, ou para o menino, para a sua família, mas para toda a comunidade. Ainda para a gente entender, então, eu vou reforçar alguns elementos e, na sequência, apresentarei de cada um alguns exemplos de como nós trabalhamos os projetos integradores. Então, os projetos integradores, na nossa nomenclatura, projetos interdisciplinares de extensão, que ocorre a cada semestre em todos os cursos da instituição, e no horário de aula ele está na oferta alocado na segunda-feira, possibilitando para que alunos de diferentes cursos pudessem e podem fazer um projeto interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, essa premissa de ter o projeto integrador num único dia possibilita aos aprendentes, aos estudantes, dialogarem com outros cursos e, às vezes, resolverem um problema que requer muito além de um saber específico, mas precisa ter um saber compartilhado. Esses projetos, eles partem de uma demanda real da comunidade, então, aquilo que eu dizia antes, resolve um problema, né, da comunidade, tem o docente orientador do processo, né, que está em sala de aula ao longo do semestre, orientando os grupos, orientando a coletividade, discutindo, fazendo a questão das etapas que são cumpridas nesse projeto integrador, fazendo a defesa, percebendo se os alunos se apropriaram da teoria para poder pensar uma solução. Enfim, todas as possibilidades de mentoria no sentido de auxiliar os estudantes a pensarem na melhor solução possível. E são grupos, como já disse, de 4 integrantes, que têm um mentor externo. Ao final, eles fazem uma entrega que é definida pelo docente de acordo com a proposta, tem a amostra, e normalmente também para estimular a escrita, o estudante no início do curso, ele faz o exercício de escrever um resumo expandido, e mais no final ele já escreve artigos que muitas vezes são submetidos a periódicos e são apresentados e são publicados, né? E também nós temos um portal em que esse estudante coloca esses projetos, daquilo que as suas realizações,
para no dia em que ele for buscar um estágio ou depois de formado, for questionado se ele participou ou ele tem alguma experiência, ele poderá dizer que talvez experiência profissional como engenheiro ele não tem, mas participou de projetos variados e poderá, então, enumerar os projetos em que ele participou. Trago aqui um exemplo de um projeto interdisciplinar que teve a participação de alguns cursos da engenharia, e aqui eu destaco de modo especial engenharia civil, mas também teve outros cursos, como arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, administração, enfermagem e assim por diante. Ao todo, foram 12 cursos, né, envolvendo mais um, que ao final entrou mais um, então foram 13, mas inicialmente eram 12, né, e o desafio que foi proposto para esses grupos de estudantes dos diferentes cursos foi de que Foz do Iguaçu, né, ela queria revitalizar o rio Boici, que corta a cidade por 8 quilômetros. Então, a partir desta proposta ou dessa demanda, começou-se a pensar e se fez várias atividades envolvendo, primeiramente, o mapeamento dos 8 quilômetros, com expedições que eram realizadas por estudantes ao longo desses 8 quilômetros, ao mesmo tempo, ver as condições desse rio e, ao mesmo tempo, as moradias irregulares em seu entorno, fazer o levantamento da mata, dos animais que habitam nessa região, enfim, tudo aquilo que era necessário. Ao final de um ano de atividades, os estudantes apresentaram, então, uma solução para esse projeto, né, em forma de projeto de revitalização, com os desenhos, as pranchas, apresentando isso para a prefeitura, de como poderia ser um estudo acadêmico, mediante o estudo acadêmico, o processo de revitalização. Esse projeto foi muito bem aceito pela prefeitura, que está dando continuidade para a sua implementação através de sua área técnica. E também se transformou num livro em que os estudantes que participaram desse processo, cada grupo escreve um pouco, contando sua experiência de participação em diversos capítulos que compõem essa obra. Temos um outro, que é da engenharia mecânica, né, que foi uma demanda que veio de uma grande empresa, né, de produção de frangos da nossa região, e o problema relatado foi de que o caminhão saía, né, pela manhã, chegava nas propriedades e muitas vezes, né, ainda havia ração suficiente e em outras faltava. E às vezes esse caminhão fazia esse trajeto e voltava com parte da carga ainda da ração e, por outro lado, em outras propriedades faltava a ração. Então, a partir disso, né, esse foi um projeto, inicialmente, pegou a frente foi da engenharia mecânica, mas, ao mesmo tempo, fizeram uma parceria com acadêmicos da elétrica e de software, que fizeram uma proposta de programa que controlava a quantidade da ração que há em cada um, organizando assim a logística do caminhão na distribuição da ração. Então, esse programa, esse aplicativo, ele tem uma parte que está dentro do silo, onde é armazenado a ração, e o que está conectado diretamente com aquele que opera. Assim, tem como saber o nível da ração em cada uma das propriedades e, por sua vez, quando o caminhão sai hoje, ele sai já com o mapa das propriedades que ele precisa visitar para abastecer esses silos. Então, foi um projeto que, lembrando, foi acadêmico, foi apresentado para a instituição, no caso dessa grande indústria de produção de frangos, que, obviamente, foi analisada, estudada e foi implementada pelos técnicos da empresa. Agora eu vou apresentar também alguns exemplos de projetos mensais para entenderem de como a gente os organiza. E, ao mesmo tempo, esses projetos mensais,
eles são numa lógica de desafios para a resolução de um problema também, né? Parece que nós só resolvemos problemas, né? Que a instituição é problemática, não é bem assim. Nós recebemos, assim, demandas, né? Não somente de Foz do Iguaçu, mas de toda a região, né? Porque tem empresas que demandam, inclusive, temos muitas empresas até de Cidade del Este, Paraguai, e também de Porto Iguaçu, né, da Argentina. Então, esses projetos mensais, eles ocorrem, como já foi dito, ao longo de 5 semanas. Nós temos atividades práticas, que são meios auxiliares para o estudante conseguir construir a solução para o problema mensal. Tem um docente orientador desse processo, que obviamente precisa ter propriedade para orientar e mediar esse processo ao longo dessas 5 semanas. Em grupos também ele faz essa apresentação, essa discussão, mas a solução ela é individual. A avaliação, como eu já disse, é através da avaliação de uma rúbrica avaliativa, e ele tem um momento do feedback, em que ele conversa com o docente para que ele tenha um retorno sobre aquilo que ele está fazendo e como ele está evoluindo no seu processo de apropriação e desenvolvimento das competências. Trago aqui, mais uma vez, um exemplo de projeto mensal da engenharia civil, que nesse caso foi um projeto, uma demanda advinda da Prefeitura de Foz do Iguaçu, em que propuseram ajudar a estudar um projeto de instalação hidráulica em escolas. Então, esses estudantes visitaram as escolas, fizeram todo o mapeamento da problemática, começaram a estudar e perceberam que era necessário fazer algumas intervenções e, ao mesmo tempo, o objetivo final era melhorar a convivência de crianças e pessoas nesse espaço escolar, né, onde as comunidades estavam envolvidas. E todo esse trabalho, ele resultou, né, num projeto de instalações hidráulicas em escolas e associações de moradores do município de Foz do Iguaçu. Então, lembrando, mais uma vez, os estudantes fizeram um projeto nível acadêmico e o apresentaram para a prefeitura, que, por sua vez, pode ou não pode implementar, desde que a área técnica os entenda que é viável e possa ser implementado. Temos também um exemplo do projetos mensais de engenharia de produção. Nesse caso, né, a farmácia do Hospital Municipal, ela mandou uma demanda para fazer uma reorganização daquele espaço, tornando ele mais funcional. Então, os estudantes de engenharia de produção, dentro de um dos projetos, né, primeiramente fizeram uma visita, né, fotografaram, mediram, fizeram todo o necessário, calcularam o espaço e começaram a pensar numa reorganização daquele espaço, que obviamente melhoraria a questão dos deslocamentos internos e, ao mesmo tempo, a disposição de equipamentos e produtos. Então, a nova proposta que foi apresentada ao hospital, da questão de reduzir os desperdícios de tempo e movimentos desnecessários, além de melhorar a disposição de equipamentos e produtos, né? Os alunos apresentaram a proposta, a diretoria do hospital achou que era uma proposta muito interessante, né? E, através de sua área técnica, dos profissionais, analisaram esse projeto e o implementaram. Hoje, a farmácia do Hospital Municipal, ela tem a organização, né, proposta pelos alunos de engenharia de produção. Tenho também aqui um outro exemplo de projeto mensal, que é a engenharia mecânica. Nesse sentido, né, esse projeto mensal, ele tem um procedimento técnico de manutenção automotiva, é o nome do projeto, e os estudantes, então, eles selecionaram uma empresa que possuía uma frota de veículos e
junto a essa empresa, fizeram um levantamento da frota, identificando a marca e modelo, ano de fabricação e outras informações necessárias para o estudo e proposição de uma solução. Ao final, do estudo que eles fizeram, de todos os conhecimentos teóricos, práticos e experimentais, apresentaram a solução com um plano de manutenção da frota de veículos da empresa, aperfeiçoando o controle quanto à disponibilidade dos veículos, além da redução de custos com manutenção. Então, para quem nos acompanha nesse seminário, para entender a execução desse projeto mensal, na instituição Uniamérica, então os alunos na segunda-feira fazem o projeto integrador, portanto, ele é semestral, e a cada 5 semanas, na terça, quarta e quinta, ele tem aulas presenciais, em que o professor orienta o projeto mensal, discute, debate, vê da atividades que estimulam o estudante a pensar na solução do seu problema ou da solução daquele projeto mensal. Então, normalmente é um professor que trabalha nesses 3 dias, durante 12 dias de encontros presenciais, e depois ele tem mais 3 dias na semana de avaliação para dar o feedback para a sua turma. Normalmente a instituição trabalha com o universo de uma turma composta de até 35 alunos, que permite esse atendimento mais individualizado e mais particularizado, porque entendemos que esse acompanhamento individualizado, nessa conversa no olho, faz com que a gente possa perceber uma série de possibilidades para a melhoria e aperfeiçoamento da aprendizagem desse estudante. E também, para finalizar, já encaminhando dentro do meu tempo, essa forma de trabalho, ou esta ideia de se trabalhar por projetos, também fez com que a gente revisse a nossa forma de seleção e contratação dos docentes. Hoje, a primeira etapa da nossa seleção de docentes passa necessariamente por uma entrevista em que nós queremos saber se esse docente tem experiência profissional, experiência acadêmica e, sobretudo, se ele já trabalhou com projetos, com grupos, como é que foi seu relacionamento, como é que ele lida com pessoas, se ele tem essa pegada, vamos dizer assim, mais voltada para alguém que é um mediador do que um ensinador de conteúdos. Uma vez que ele passa dessa primeira fase, na segunda fase ele é desafiado a pensar numa ideia, numa lógica da Uniamérica, né? Ele precisa pensar um tema de domínio em que ele supõe que o aluno já estudou esse tema de forma teórica e ele vem para a sala de aula para fazer uma atividade que o ajude a pensar na solução de um problema. Então, o professor precisa pensar uma atividade que é meio para solucionar um problema. E, por fim, quando ele passa dessa etapa, né, nós analisamos o currículo Lattes desse profissional. Dessa forma, ideias bem gerais, é a proposta que eu gostaria de apresentar, lembrando sempre, é no campo das possibilidades. Pensamos isso como a possibilidade de mexer na nossa proposta metodológica, e ela pode ser muito bem também aplicada, e não há necessidade imediata de mexer nas matrizes mais, vamos dizer assim, mais rígidas. A questão, talvez, é a instituição pensar sob aspecto metodológico. Trabalhar com projetos e desafios é possível também no modelo disciplinar, e por isso não é a novidade da Uniamérica. A novidade da Uniamérica é introduzir temas concretos e reais, a partir de demandas reais, para que o aluno já pense naquilo que ele vai encontrar no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, ele ser proativo
desenvolvendo competências ao invés de meramente estudar conteúdos. Agradeço pela oportunidade e agora estou aberto para os questionamentos, se assim apareceram durante a minha apresentação. Muito bem. Agradecemos mais uma vez o professor Blausius pela palestra. Tá? Vamos passar para o segundo momento, que é a discussão do tema com o público, tendo como ponto de partida as questões e as dúvidas levantadas pelos participantes no chat. Mais uma vez, participe conosco, coloque as suas questões no chat para que possamos discuti-las aqui. Eu vou começar com uma pergunta que foi feita anteriormente e que sempre retoma essa discussão, professor Blausius. E assim, uma coisa que tem sido dita e muitas vezes ela é comentada na questão do uso de estratégias ativas tem a ver com a questão da coordenação, da diretoria da faculdade ou da gestão da universidade, né? Então, olhando aí a apresentação do senhor, a gente vê que parece ter havido uma contribuição importante da gestão do centro universitário e até do senhor nesse processo, né? Ele deve ter sido decisivo. Mas a gente gostaria de entender como é que o senhor enxerga isso sendo feito em instituições com portes maiores, instituições públicas, como, por exemplo, a Universidade de São Paulo. Perfeito, a sua pergunta é bastante oportuna. Eu sempre penso assim que o primeiro passo é a instituição se definir, ou pelo menos elaborar quais são as premissas de mudança ou transformação que ela entende ou queira implementar. Primeiro momento, acho que tem que ser uma coisa mais institucional. Nós sabemos, o ditado popular diz, uma andorinha sozinha não faz verão. Não adianta eu tentar no meu departamento, no meu colegiado, fazer uma ação isolada. Então, nesse sentido, acho que primeiro a instituição tem que pensar algum conjunto de premissas, de ideias de inovação e transformação. Depois, obviamente, ela tem que ser discutidas com a equipe logo abaixo, que para mim pode ser os departamentos, coordenadores, NDEs, enfim, né, para eles terem um entendimento. E a fase 3, que eu vejo assim que normalmente nós ouvimos e há assim um entendimento de que o professor não estaria aberto às mudanças. Eu, como sou estudioso dos professores, eu sou um defensor do professor. Professor, sim, ele é aberto às mudanças, ele não tem medo de mudar. O problema é que, às vezes, a mensagem, quando ela chega ao professor, ao docente, ela não é clara o suficiente. Quando nós conversamos com o docente, nós precisamos dizer, primeiramente, para ele assim, olha, a sua prática é essa. Aquilo que estou propondo em termos de mudança, transformação, vai fazer da sua prática ir daqui para aqui. Em relação ao que você faz, muda isso e aquilo. Quando você mostra claramente o movimento que ele precisa fazer para se adequar ao contexto de inovação, o professor tem clareza, ele abraça a causa e participa. Agora, obviamente, se eu falar isso num campo não muito claro, muito filosófico, né, ele vai preferir a segurança que ele tem do que pensar de uma forma mais, né? A sua pergunta diz instituições maiores, né? Nós acompanhamos instituições que têm movimentos, né? Lógico, não do porte da sua instituição, mas temos instituições hoje com porte de quase 10 mil estudantes que fizeram um movimento similar, né, a esse. Mas volto a dizer, precisa se definir o que se quer, principalmente de uma forma institucional, né, não uma forma de imposição, mas ter as premissas claras definidas. Olha, nós queremos modificar, transformar por aqui, né? E, obviamente, depois trabalhar com a equipe gestora, né? Para depois, quando estiver bem claro, começar a discutir com os docentes. E volto a dizer, né? Toda mudança, ela é bem sucedida se eu tenho o professor do meu lado. Muito bem, professor. Eu concordo com o senhor, viu? Na verdade, tem duas perguntas do nosso público.
Eu vou começar pelo Sérgio Palmboquian. Ele faz um argumento, ele menciona, ele afirma: o aluno do ensino superior ainda é muito passivo. E pergunta: quando receberemos alunos que aprenderão em metodologia, ou quando receberemos alunos que aprenderam em metodologia ativa e rompam com a postura passiva? Conseguiu entender? Sim, eu reforço ao professor dizendo o seguinte, ó, nós somos, e aí eu me incluo, né, nós somos docentes da educação superior um tanto saudosistas. Por que eu falo isso? Porque nós queremos enxergar, sentado na nossa frente, nós em miniatura, né? Nós achamos que o estudante, hoje, de 2020, é o mesmo estudante como nós éramos, que líamos, estudávamos, entregávamos em dia, prazos e tudo aquilo lá, né? Esse estudante, né, infelizmente, ele não existe mais, né? E se ele existe, é uma proporção muito pequena, né? Então, eu, como docente, eu preciso entrar naquela lógica, né? Aceita que dói menos, que não vai ter mais aquele estudante, né, que vem lá, né? Então, assim, como é que a gente faz na Uniamérica? E talvez seja uma estratégia, né? Eu recebo o aluno que vem da educação básica passivo. E como é que eu transformo ele ativo para que ele consiga estudar na nossa proposta metodológica? Aí passa um elemento que eu penso que é fundamental, que nós chamamos de fazer com que esse aluno seja adaptado a uma nova proposta metodológica de aprender. Então, nós normalmente convidamos esse aluno, primeiramente, quando ele se matricula, e já depois que ele se fez a matrícula, ele já recebe um conjunto de vídeos e pequenos textos explicando a metodologia diferente que é aplicada na instituição. O segundo passo, eu convido esse aluno 3, 4 dias antes do início das aulas, para ele fazer uma imersão e explicar para ele, vivenciando no dia a dia, o que é estudar na Uniamérica. E durante o mês seguinte, no primeiro mês de aula, 2 meses, nós organizamos um plantão, né, em que ele pode, tanto virtual como presencial, socorrer quando ele tem alguma dúvida. Uma vez adaptado esse aluno, o que a gente percebe? Esse aluno é um aluno que dificilmente desiste, né? Se ele passa o primeiro semestre, eu consigo adaptar ele bem, ele só deixa o curso e a instituição, né, se ele tiver outros problemas, não relacionados à questão da aprendizagem do modelo. E quando eu pergunto ele no terceiro semestre, e a gente faz isso nos grupos focais, se nós perguntamos para ele assim, se você tivesse oportunidade de trocar a instituição por uma outra, que tivesse uma outra metodologia, talvez com mais aulas expositivas, você trocaria? Né? E os alunos nossos são unânimes. Eu não me adaptaria mais a estudar no modelo em que era aula expositiva. Então, assim, ó, obviamente, professor que fez a pergunta, eu preciso adaptar o aluno. Não vou receber esse aluno ativo, mas eu posso transformar esse aluno ser um aluno ativo. O que a gente faz na Uniamérica, adaptando a nossa metodologia. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Exige maior empenho? Sim, mas o empenho inicial. Depois que ele engrenou, ele vai por conta própria. Muito bem, professor. Muito interessante. A Rosa Graziella, ela fala, pesado, professor Blasius, embora tendo a consideração do estudante protagonista, vejo que o processo aprendente, ao demandar movimento voluntário e ativo, também traz consigo a procrastinação. O que o senhor opina sobre isso? Certamente, é um processo que vai muito além. Se a gente pensa assim, estou desenvolvendo competência no estudante, eu estou desenvolvendo algo muito significativo, porque vamos pensar assim, ó, e exemplificar talvez fique mais claro, né? Quando estudávamos e tínhamos vergonha de fazer uma apresentação, e isso foi muito bem numa fala, a Cláudia do Siddhartha falou muito bem do trabalho em grupo, né? Como é que ele era organizado. O cara que pinta bonito faz a capa, o outro que escreve bonito faz o texto,
escrever passa limpo, o que sabe falar apresenta, e assim por diante, cada um com as suas qualidades. E nós não desenvolvíamos o que nós não tínhamos de qualitativo. Então, nesse sentido, eu acho assim, ó, quanto mais eu começar a pensar e jogar o aluno sendo protagonista, ele precisa desenvolver elementos que ele tem dificuldade. Obviamente que ele não chega criativo, né, empreendedor e protagonista, né, como foi a pergunta anterior. Isso tudo precisa ser desenvolvido e trabalhado com o estudante. Mas se eu tiver como meta trabalhar isso com o meu estudante, eu consigo sim fazer isso. E, obviamente, daí vem, talvez, vai de encontro ao que ela está perguntando, né? Nós precisamos também rever a forma como nós trabalhamos com esse estudante em sala de aula. E, repito, trabalhar de uma forma diferenciada em sala de aula dá mais trabalho, num primeiro momento, para o docente, porque a gente gasta mais tempo para preparar algo diferenciado, mas depois que nós incorporamos isso na nossa prática diária, nós também fazemos esse movimento mais rapidamente. Então, eu vejo assim que é um movimento mais ampliado, que ele vai além de um mero desenvolver no estudante, na medida que ele se desenvolve, e nós também nos desenvolvemos na medida em que nós repensamos nossa prática de sala de aula. Legal, professor. Sabadini, ele pergunta assim, como é feita a avaliação da aprendizagem dos alunos? E aí eu incluiria uma questão importante, que é, como é a avaliação individual e a avaliação coletiva nesses projetos que vocês desenvolvem? Exato, né? A avaliação para nós, assim, ó, a avaliação a gente faz ela ainda individual, porque nós queremos ter certeza de que o estudante ele se apropriou e desenvolveu a competência. Então, hoje, na nossa rúbrica avaliativa, nós temos uma composição, né? 30% nós avaliamos, né, da nota de cada projeto, vamos dizer assim, ainda trabalhamos com nota, porque os sistemas tem uma dificuldade da gente mexer, estamos estudando formas diferentes, então hoje tem uma nota única de cada projeto. E ela é uma composição, 30% de conhecimento, dos quais nós atribuímos 10% para atividades que nós chamamos de exercício de compreensão das leituras com questões objetivas, para ver se ele compreendeu, e temos uma avaliação dissertativa em que ele disserta, mostrando de que ele é o autor do projeto que ele está apresentando mediante uma questão mais aberta, em que ele precisa apresentar os argumentos e problematizar de que forma ele fez o processo da criação da solução daquele projeto. Depois, a gente pega o projeto e começa a analisar ele na sua concepção. Então, por exemplo, assim, nas habilidades, nós avaliamos quais as habilidades que o estudante desenvolveu. E essa rúbrica, ela traz vários critérios, né, que são avaliados nessas habilidades. O mesmo também acontece quando nós avaliamos as atitudes, tem vários critérios que são avaliados individualmente, e isso é interessante, porque essa rúbrica permite, por exemplo, para um aluno, fazer um comparativo de como ele foi no primeiro projeto, quando ele entrou na instituição, e como ele está no quarto projeto, que fecha um ciclo de um semestre, e assim ele pode ir se comparando a sua própria evolução, né, como processo, né, e o professor, após a avaliação, ele dá um feedback presencial, né, para o aluno, mostrando para ele assim, olha, esses foram os seus avanços, isso aqui é isso, e tem uma dúvida, ele pergunta, e sobretudo, ele sinaliza o que ele pode ainda aperfeiçoar dentro do processo de construção. Então, esse é o processo que nós avaliamos ele de uma forma individual. A coletividade, nós avaliamos até que ponto ele consegue, por exemplo, desenvolver a questão da liderança, do trabalho em equipe, da discussão, de respeitar opiniões contrárias, né, que são fundamentais para alguém que, numa perspectiva contemporânea, vai trabalhar em organizações e corporações, em que boa parte do trabalho é realizado em equipes. Então, ele precisa aprender a conviver, né, em equipes, porque faz parte da sua formação e depois também da atuação profissional. Muito bem, professor. O Ricardo Oliveira, ele faz uma pergunta similar, que eu entendo foi
tratada nessa resposta, e ele parabeniza o senhor, viu, professor? A Vera Luza Gonçalves do Nascimento, ela disse que é professora do ensino médio e crê que a proposta pode ser adaptada e pode contribuir para um discente mais proativo na fase universitária. Há alguma sugestão para esta adaptação, entendo, para o ensino médio? Sim, porque temos hoje muitas instituições pelo mundo afora que já trabalham com a educação básica mediante essa metodologia de projetos. Então, eu penso que se ela fosse implementada na educação básica, tanto o Fundamental 1, 2, ensino médio, ele traria mais proatividade para o estudante. E se nós olharmos a nova base comum que foi lançada, ela nos provoca nesse sentido, de pensar um currículo muito mais centrado ou direcionado para o desenvolvimento de competências do que ensinar conteúdos, simplesmente, né? Então, se eu pensar na nova base comum e começar a repensar o currículo numa outra lógica, talvez a introdução de projetos, desafios, como queira a nomenclatura, ela fará do estudante ser muito mais proativo e, principalmente, ele ser mais corresponsável com a sociedade em que ele vive. Porque acho que assim, a escola, além de tudo, ela também pode contribuir na formação pessoal e não somente profissional, assim como a educação superior. Ela precisa se preocupar, sim, com a formação profissional, mas também acho que precisa se preocupar com a formação pessoal, porque teremos, sim, esse profissional, é uma pessoa que atuará no mundo do trabalho e, por sua vez, para ser um profissional diferenciado, ele também precisa ter uma formação pessoal de qualidade. Professor, na verdade, nós estamos recebendo muitas perguntas, estou bastante contente com isso, tá? O que nós vamos fazer, professor e público em geral? A ideia seria repassar para o senhor depois essas perguntas, para que o senhor possa respondê-la dirigindo às pessoas. A gente vai tomar nota de quem são as pessoas e tentar entrar em contato com elas, tá bom? Mas ainda dá tempo, a gente tem um tempinho ainda, eu gostaria de avançar. Tem uma pergunta da Érica Queiroz, ela fala: qual tipo de produção para o resultado do projeto o professor indica para o momento de distanciamento social que nós estamos vivendo e necessitando dessas aulas remotas? Hoje, os nossos estudantes, né, eles, por exemplo, quando eu estou falando de uma metodologia de projetos, ele continua fazendo o projeto. Qual é o dificultador que nós temos hoje, né, uma vez que ele tem as aulas síncronas, né, se é necessário fazer a orientação por grupos, são as salas menores, o professor ele tem todo esse trabalho muito próximo ou parecido com o encontro presencial. Sabemos que, dadas as proporções, é diferente, né? Então, o que a gente faz, né? O professor, ele orienta o mesmo processo e, obviamente, que dentro de cursos e áreas que requer muito mais atividades de laboratório ou similares, né? Elas tendem, nesse momento, serem mais prejudicadas, mesmo que eu introduza a utilização de programas ou outras formas, né, elas não são a mesma coisa do que eu colocar a mão na massa, né? O modelo de projetos, ele se torna eficaz e significativo porque o aluno interage, ele perde o medo de ser proativo, que acho que é importante, ele perder esse medo de, vou mexer nesse equipamento, eu vou fazer isso. Acho que isso é fundamental, ele perder esse medo. E na questão dos projetos, sim. Na questão da pandemia, né, o que a gente percebe é que os estudantes continuam tendo engajamento, a gente continua fazendo boa parte das atividades, o compartilhamento das atividades, formas de apresentação, né? Como era muito semelhante ao presencial, porque nós já usávamos no modelo presencial muita questão tecnológica, então de registro e tudo mais. Então, passamos da sala de aula para uma sala virtual. E penso que 70% a gente consegue fazer, né, com boa qualidade, né, na questão do desenvolvimento da proposta metodológica. Obviamente que
para responder à pergunta da colega, eu precisaria saber mais detalhes sobre o que tem a instituição em termos de recursos para poder sugerir o que se poderia fazer. Mas uma das possibilidades é explorar muito essa questão de aplicativos e programas que podem ser introduzidos, que são mais dinâmicos e, de certa forma, desafiam a capacidade dos estudantes para dinamizar esse espaço, né? Tornar esse espaço mais dinâmico, que hoje é o conversar ou ter o aluno na tela, e às vezes ele fecha ainda a imagem, eu não sei se ele está interagindo ou não. Então, talvez formas diferentes, organizando momentos de grupos menores em que ele precisa aparecer e conversar, ver se tem compreensão. Tem várias estratégias que poderiam ser pensadas, obviamente, dada a questão dos recursos disponíveis em cada instituição. Professor Brosius, o professor Mário Sérgio da Luz, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ele pergunta: quais os principais problemas encontrados ao implementar as disciplinas voltadas para projetos? Primeiramente, professor, quando a gente começou a pensar de projetos, a gente fez um processo com os nossos professores da seguinte forma, né? Que ele não poderia colocar o velho no novo, né? Então, quer dizer assim, ó, esquece a matriz disciplinar, pega lá a diretriz curricular do curso, verifica o que está elencado lá, em termos de competências, e pensa agora sobre uma lógica de quais competências que estão contempladas, se tem mais competências que podem ser incorporadas, que são do campo profissional, e a partir daí a gente pensou o segundo passo: quais são os projetos que vão dar conta do desenvolvimento dessas competências. E depois nós pensamos no conteúdo, a tal ponto que quando ele foi para o conteúdo, ele verificou, por exemplo, nas engenharias, que o cálculo que antes aparecia em 1, 2, 3, 4, conforme era organizado, o aluno precisa do cálculo ao longo de todo o curso, e eu não preciso ofertar uma disciplina de cálculo, mas ele tem todo o cálculo necessário, né, previsto na diretriz curricular, mas ela é diluída ao longo do curso, ele vai usar o cálculo na medida em que ele precisa resolver uma situação que requeira o uso do cálculo. Então, ele vê significado naquilo que ele está estudando, e não mais meramente, você vai calcular agora, porque depois nós vamos calcular isso ou aquilo, né? Então, muda um pouquinho. Então, nesse sentido, né, as disciplinas, se fizesse hoje, pegasse a matriz de projetos e perguntasse para o nosso professor, os nossos professores, o colegiado, onde é que estão as disciplinas, né? Que normalmente acontece quando a gente recebe a visita, né, das comissões de verificação, de reconhecimento, autorização, eles fazem essa pergunta: mas onde é que está a disciplina? A gente sinaliza o conteúdo que está na diretriz e onde ele está contemplado, né? E, obviamente, que, se ele quiser, a gente tem como sinalizar onde é que estão as disciplinas nesse modelo curricular por projetos, né? Que posso muito bem fazer um paralelo e dizer, só que não é, evidentemente, não é uma disciplina inteira como numa matriz disciplinar. Eu tenho, está diluído aqui o cálculo, está diluído aqui a física e assim por diante. Professor, a Thaís Campos, ela faz uma questão sobre processo seletivo, ela fala assim: do ponto de vista do senhor, como teria que ser o processo seletivo de estudantes para valorizar as habilidades procedimentais e atitudinais que ela entende não avaliadas hoje? Exato, né? Se nós pensarmos isso, obviamente que seria introduzir, e nós temos isso através de projetos que nós chamamos de competências pessoais e profissionais, em que o estudante escolhe, ao longo de sua trajetória, o que ele quer fazer a cada semestre em termos de desenvolvimento de competências que são fora da aprendizagem dos projetos da área fim. Então, ele pode, por exemplo, assim, eu quero desenvolver as habilidades socioemocionais. Ele tem essa possibilidade de desenvolver as habilidades socioemocionais. Eu quero desenvolver mais a questão de gestão de conflitos.
ele tem como desenvolver essas habilidades, essas competências. Então, assim, ó, a seleção hoje, né, como avaliar isso, né, se numa outra oportunidade puder falar sobre a avaliação e apresentar a nossa rúbrica, vão aparecer lá aspectos que envolvem exatamente o que a professora está dizendo, né? Como é que eu avalio essa parte que hoje, né, sob um aspecto mais generalista, não é contemplada. Então, nós, quando avaliamos, né, habilidades e atitudes na rúbrica, estou avaliando também elementos que vão muito além de conhecimentos teóricos, porque entendemos que a formação ela tem que se dar na sua totalidade, e não meramente de conhecimentos teóricos. E por isso que a nossa avaliação da rúbrica, ela permite avaliar esses elementos. E em relação, se ela talvez a pergunta é para entrada, seleção, né, na instituição, né, é complicado se você usar um critério para selecionar, praticamente aí você vai ter dificuldade, né, principalmente em instituições que são comunitárias, né, de iniciativa privada que nossa, embora de comunitária, né, eu não teria. Eu prefiro que esse estudante entre com suas dificuldades, com seus problemas, e eu trabalhe para ele perceber a mudança e a transformação que ocorreu durante a trajetória ou enquanto ele esteve conosco. Professor, como eu disse, nós tivemos muitas perguntas. Eu vou passar uma última pergunta para o senhor, tá bom? Pediria para o senhor tentar responder ela em mais ou menos 2 minutos. Nós estamos chegando no tempo final. Eu quero agradecer a todo mundo, tá? Pela participação. Muito bem. A Claísa Freitas, ela fala, professor, muitas vezes esses projetos demandam recursos financeiros. Existe uma contrapartida das empresas parceiras? Se sim, como se faz essa negociação? Perfeito. Nós trabalhamos inicialmente com a proposta que a solução que o aluno vai ter que pensar, ela tem que ter o princípio da sustentabilidade, né? Então, ele tem que pensar primeiro a solução sob o aspecto de não gerar custos, né? Para que ela seja viável. Mas, às vezes, conforme a demanda, se precisa, sim, nós tivemos instituições que investiram nas questões do material, mas daí, mesmo em qualquer processo, nós fazemos uma parceria com a empresa, onde deixamos claramente as regras de que o estudante vai oferecer ao final. Isso é feito através de um documento assinado para ficar claras as regras de como vai funcionar essa formação. Então, temos casos, sim, muito raros em que precisa de recursos, porque o princípio que nós partimos é da questão da sustentabilidade. Você tem que pensar uma solução que economicamente é viável e, principalmente, reutilize recursos já disponíveis que foram descartados. Muito bem, professor. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem final aos nossos professores e convidados e comunidade? Acho que para finalizar, dizer assim, como falei desde o começo, aquilo que eu trabalhei nesse encontro, a proposta foi no sentido assim, de apresentar uma possibilidade de pensar diferente, né? Então, se alguém se interessou pela temática, quiser trocar algumas ideias, tem algumas perguntas, podem disponibilizar o meu contato, que terei prazer em responder, porque eu sou um apaixonado pela educação, e como apaixonado também quero que tudo que for possível e pode agregar no processo de mudança e transformação e que a gente possa contribuir, a gente contribui. Então, a Uniamérica também está aberta para receber as pessoas, se quiserem vir conhecer. Enfim, foi uma grande alegria participar desse seminário e espero ter contribuído como uma boa prática. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo, viu? Foi um prazer conhecê-lo e ver a sua apresentação e tudo mais. Pois bem, estamos finalizando a palestra Currículos Inovadores por Projetos, com o professor Bálsio Silvano Debaldi, um momento muito rico, que certamente aprendemos bastante e poderemos fazer uso desse conhecimento em nosso dia a dia como professor, para enriquecer ainda mais as nossas aulas. Agradecemos muito a participação de todos nesse seminário, no terceiro seminário de Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem,
Foi muito bom ter o senhor e o público junto com a gente. A vocês que nos assistiram, muito obrigado pela presença e espero que estejam aproveitando o evento, a despeito dos pequenos problemas iniciais, e a próxima atividade será a mesa redonda intitulada Boas Práticas de Ensino e Aprendizagem. Um grande abraço a todos e até uma outra oportunidade.